E aí, pessoal? Tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante: cabeceiras. Por que utilizar? Qual material colocar? Como compor com o estilo do meu dormitório? Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Antes da gente entrar no vídeo, eu vou fazer aquele pedido clássico que é de deixar o like, que isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho, a recomendação, e assim, gente, nos incentiva muito a continuar trazendo conteúdos aqui pra vocês. Viu? Eu sei que não custa nada, eu sei que você vai nos ajudar com isso, então muito obrigado pelo seu like. E se você tá passando por aqui pela primeira vez, já se inscreve aqui no canal. Tá vendo esse botão vermelho? Já clica aqui nesse botão vermelho e aciona o sininho. A gente tá trazendo 2 vídeos por semana com conteúdos muito relevantes que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Se ficar alguma dúvida sobre esse tema ou se você tiver alguma outra sugestão, deixe aí nos comentários pra nós. A gente vai interagindo e é muito bacana saber o seu comentário. O vídeo de hoje, por exemplo, foi uma sugestão da nossa inscrita Mônica Mitico. Muito obrigado, viu, Mônica, pela sua sugestão e eu espero que todos vocês gostem. Por que ter uma cabeceira na minha cama? Hoje a cabeceira, ela tem 2 principais funções. Mas é claro, não quer dizer que se tirar uma, você colocar só por conta de uma função ou de outra, quer dizer que você vai perder, não é isso. Mas hoje ela tem 2 principais funções. A primeira seria sobre conforto, tanto o conforto térmico quanto o conforto acústico. O conforto térmico se dá, na realidade, por afastar a cama da parede. Dessa maneira, como às vezes a parede é fria, às vezes é uma parede que está de costas, né, a parede externa da sua casa ou então do prédio, ela pode ficar muito úmida, muito gelada à noite. Então, a cabeceira acaba sendo um recurso muito interessante para você afastar e quebrar, né, essa sensação térmica do lado de fora. Então, acaba sendo uma opção muito interessante. E também um pouco do conforto acústico, porque quando você usa a cabeceira, principalmente quando é um elemento de tecido, de madeira, você consegue diminuir a dispersão desse som por toda a casa e por todos os outros ambientes. Principalmente quando você mora em apartamento, ela acaba sendo uma opção muito interessante para você ter um conforto acústico um pouco maior. E sem contar que, dependendo do painel que você está utilizando, você acaba confinando o som dentro do seu próprio dormitório e não permite que o som de fora entre lá. Então acaba sendo uma opção muito interessante. E o segundo principal ponto do porquê você utilizar uma cabeceira dentro da sua casa é em relação à composição do ambiente, o que é muito importante. A cama, como nós já falamos anteriormente em alguns outros vídeos, ela acaba sendo o maior elemento do seu dormitório. Por isso que é muito importante já pensar em compor bem tudo que envolve a cama, e a cabeceira acaba sendo um desses elementos. Então, se você quer puxar o seu dormitório, se você já tem o seu dormitório num estilo mais moderno, num estilo um pouco mais clássico, num estilo mais despojado, enfim, você consegue, através da cabeceira, ajudar a envolver a cama e esse ambiente, né, de dormir para a composição do ambiente aí do seu quarto. Então, por isso que é muito importante você ter também a sua cabeceira em harmonia com todo o seu dormitório e com todo o seu ambiente. Entendendo um pouco mais do porquê utilizar e as 2 principais funções que a cabeceira tem, a gente agora precisa entender quais materiais que eu posso estar fazendo a minha cabeceira da minha cama, né? Que isso é muito importante e ajuda também no estilo de projeto, no estilo de cabeceira que você quer dar a ela. Para a gente entender um pouco mais os materiais, o primeiro seria o tecido. O tecido ele é um tipo de material que é muito utilizado. Tanto um tecido sintético, quanto um tecido natural, quanto um veludo, quanto um camurça, quanto um linho, enfim. As opções são muito grandes. E esse tipo de opção acaba sendo muito bacana porque acaba sendo muito coringa, dá um conforto térmico muito grande, um conforto acústico muito grande e a composição com o ambiente fica muito bonito. Acaba sendo uma opção de cabeceira que chama muita atenção, então por isso que é muito interessante. Um segundo tipo de material que você poderia estar trabalhando como cabeceira seria o MDF, que acaba sendo uma outra opção muito interessante. Te dá um conforto térmico muito bom, não é igual o tecido no quesito conforto acústico, mas também já ajuda muito, mas acaba sendo um tipo de cabeceira que te dá uma variedade de acabamento muito grande. Por exemplo, você pode trabalhar com MDF liso, você pode estar trabalhando com MDF madeirado, você pode ter alguns MDFs, por exemplo, que imitam o cimento queimado. Então a gente até já fez uma playlist de combinação de MDF. Se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card acima essa playlist.
E também te permite estar trabalhando com algumas superfícies brilhantes, como por exemplo a laca. Então se você gosta de um painel num estilo brilhante, tudo, acaba sendo uma opção muito interessante. A gente já tem uma playlist sobre laca que eu também vou deixar aqui acima para você acompanhar. E esse tipo de material, né, que seria o MDF, acaba sendo um painel que vai ser um pouco mais discreto, não vai chamar tanta atenção como, por exemplo, um tecido, né? Então acaba sendo uma opção caso você queira uma opção de cabeceira mais discreta para o seu ambiente. Então o MDF acaba sendo também essa opção muito interessante. O terceiro principal material que você pode estar trabalhando a sua cabeceira seria em metal, né? Uma cabeceira metálica, o que acaba sendo muito comum. Porém, normalmente, quando você trabalha uma cabeceira metálica, a estrutura da cama, ela também tem que acompanhar o metálico, para que não fique uma coisa muito solta. Então, acaba sendo um pouco mais, restringindo um pouco mais por conta da estrutura da cama para compor, mas acaba sendo uma opção também muito bonita. Porque a estrutura metálica, ela com certeza te ajuda a afastar a cama da parede e já ajuda muito nessa questão térmica. Quanto à questão acústica, zero. Não tem como você esperar muito porque é uma opção metálica, às vezes é vazado, então não vai dar esse conforto acústico como já foi falado. Porém, a composição com o ambiente fica muito bonito. E normalmente essas cabeceiras com estrutura metálica chamam muita atenção também. Então ela acaba sendo um ponto muito bonito e um ponto assim muito importante dentro da composição do estilo e do ambiente do seu dormitório. Então acaba sendo uma opção muito interessante. Essas três opções de materiais são os que a gente mais encontra no mercado. Tecido, MDF e o ferro, né, uma estrutura metálica. Porém, tem alguns outros tipos de cabeceira que assim não é tão utilizado, mas que vale comentar. Uma dessas opções de cabeceiras mais alternativas, que não são tão comuns, é em relação à cabeceira de corda. É uma opção muito interessante, traz muito estilo para a sua casa, traz muito estilo para o seu ambiente, né, para o seu dormitório no caso. Não tem tanta pegada do acústico, né, do conforto acústico, e nem tanta a questão térmica. Porém, é uma opção muito interessante para você que quer focar um pouco mais na estética da sua cama. Então acaba sendo uma opção muito interessante. E uma outra opção de cabeceira que acaba sendo mais alternativa é em relação à cabeceira de luz, que aí é só o efeito estético. Conforto térmico, conforto acústico zero, mas acaba dando um estilo muito bacana, né, para o seu ambiente. Então acaba sendo também uma questão muito interessante, porque muitas das pessoas que usam esse tipo de cabeceira com umas luzinhas, né, com esse elemento, acaba não precisando de um abajur, acaba tendo um ambiente, né, uma luz ambiente mais confortável, então acaba sendo também uma opção muito interessante, porém é focado apenas na estética e no estilo do ambiente. Entendendo um pouco mais esses materiais, aí você pode estar se perguntando, muito legal, Fernando, tá bacana o vídeo, mas e aí? Se eu tenho um ambiente mais moderno, se eu tenho um ambiente mais clássico, qual material utilizar? E eu quero trazer isso para você agora aqui no vídeo. Para você que tem um tipo de cabeceira um pouco mais moderno, eu, Fernando, aconselho muito você estar trabalhando com o MDF, que acaba tendo um corte mais seco, um corte mais reto e te remete muito mais a um ar mais moderno, mais contemporâneo. Então é uma opção de cabeceira muito interessante que você pode estar trabalhando aí e, como eu falei anteriormente, com diversas opções de acabamento. Porém, o MDF acaba sendo uma opção muito interessante para um estilo mais moderno. E uma outra opção também que eu gosto muito é em relação ao tecido. Para quem gosta de um ambiente mais moderno, mais contemporâneo, o tecido, a cabeceira estofada, né, que seria em tecido, teria que ser uma coisa também mais reta, menos curvo, menos orgânico, uma coisa assim mais seca. E isso fica muito bonito. Placas maiores, placas mais retangulares e mais quadradas. Isso vai valorizar muito a ambientação moderna que você quer dar para o seu ambiente. Para aquele tipo de pessoa que quer um quarto um pouco mais despojado, que quer uma coisa assim um pouco mais jovial, vamos dizer assim, a opção da corda cai super bem. Porém, tem que pensar em compor com todo o ambiente, óbvio. Mas a opção da corda acaba sendo muito interessante e acaba dando muita personalidade para o seu quarto, caso você queira ter esse estilo mais despojado. A opção da luz também é
única, é muito bacana, fica muito bonito e acaba sendo também uma opção para esse ambiente mais despojado. Por que que eu digo esse ambiente despojado? Porque acaba sendo um ambiente um pouco mais alternativo, por isso que eu aconselharia estar trabalhando esse tipo de material mais alternativo. Porém, se você quer uma cabeceira mais discreta, eu já partiria para o MDF e deixa o despojado, os elementos despojados para outras coisas. Às vezes uma cadeira para sua escrivaninha, às vezes uma almofada para sua cama, às vezes um papel de parede para o seu ambiente. Então, se você quiser uma coisa um pouco mais discreta na sua cabeceira para chamar atenção em outros elementos, o MDF acaba sendo uma opção muito boa. E para você que gosta e quer ter um ambiente um pouco mais clássico, aí você tem uma opção muito forte de trabalhar com a cabeceira estofada, porém o estofado com aqueles formatos mais orgânicos, que é muito bonito. Na verdade, esse com formatos mais orgânicos acaba sendo uma cabeceira que você já compra pronto, mas fica muito bonito, porque você acaba remetendo um pouco mais esse estilo mais clássico mesmo. Uma outra opção de cabeceira também seria em tecido, só que no estilo captonê. O que seria o captonê? São aqueles que têm os botões. Então esse estilo de cabeceira também acaba remetendo um pouco mais para o estilo clássico, que acaba ficando muito bonito para o seu ambiente, caso você já queira compor esse ambiente mais clássico no seu dormitório. E para você que quer um estilo dentro do seu dormitório, um clássico, mas não aquele clássico classudo, um clássico mais soft, né, que seria um clássico mais modernoso, vamos dizer assim, uma coisa mais tranquila, é uma opção muito interessante talvez você trabalhar sim com uma cabeceira em MDF, porém tentar trabalhar com elementos de profundidade diferente, de alturas diferentes, uma coisa um pouco mais orgânica. Por mais que o MDF seja um corte seco, cortes retos, se você trabalhar profundidades, alturas, tamanhos diferentes de painel, você vai conseguir agregar um pouco um lado mais clássico, uma coisa um pouco mais aconchegante, que é desse estilo. Então também acaba sendo uma opção muito interessante para você ir na sua casa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, viu? Que isso ajuda muito a divulgação e a gente agradece demais, demais o seu like. Se você não se inscreveu ainda, ó, clica aqui no botão vermelho, aciona o sininho. A gente está trazendo muitos conteúdos interessantes, relevantes para você aí que está construindo ou reformando a sua casa. E se você ainda ficou com alguma dúvida ou sugestão de tema, deixa aí embaixo nos comentários, a gente vai interagindo, isso é muito bacana para nós, viu? E também nos acompanhe nas nossas redes sociais, Face, Insta, Pinterest, vai estar todos os links aí embaixo. Bom, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fechou.